terminar, né, nosso estudo aqui da parte de ética, o penúltimo item, né, da nossa parte de conhecimento bancário, e aqui a gente vai para uma parte um pouco mais técnica. Na aula anterior a gente viu o Código de Ética do Banco do Brasil, espero que vocês já tenham lido, tá? E aqui a gente vai fazer uma distinção entre conceitos, tá? Entre o conceito de ética, entre o conceito de moral, entre o conceito de virtude, entre o conceito de valores. A primeira comparação que a gente tem que fazer é a diferenciação entre ética e moral. Quando a gente fala, né, desses termos no dia a dia, parece que ética e moral são as mesmas coisas, né? Aquela pessoa ali tem uma boa moral, aquela pessoa dali é uma pessoa ética. Mas quando a gente vem para uma parte de estudo, para uma parte técnica, a gente consegue perceber que ética e moral são duas coisas completamente diferentes. Vamos dar uma olhadinha então nessa diferença? Bacana. A ética, ele é um ramo da ciência, né? Um ramo da filosofia que estuda os valores morais. A ética, por ser uma ciência, por ser um campo de estudo, a ética é imutável. Tá? A ética sempre vai ser um ramo da ciência. A ética sempre vai ser um ramo da filosofia que estuda os valores morais. Então perceba que a ética estuda a moral. Bacana? E o que é a moral? Né? O que é a moral? A moral é um conjunto de regras. Né? A moral ela envolve cultura e costumes. Vamos deixar isso mais sólido? Por exemplo, se fala muito sobre a moral cristã. Né? Moral cristã. Existe um conjunto de regras, né? A gente falaria aqui da Bíblia, no caso, né? Que tem diversos regimentos, diversas regras que né, devem ser seguidas por quem adota essa moral. Então, a pessoa que adota a moral cristã, ela tem que viver, né, ou deveria viver pelo menos, dentro daquele conjunto de regras. Completamente diferente, né, de uma moral islâmica, que é o cara que vive lá de acordo com o Corão, ou com a Sunna, enfim. Então, percebe que a moral ela é mutável. A moral ela depende do grupo que a pessoa está inserida. Moral, aqui eu falei de campo religioso, a gente pode ir para um outro campo. A maneira que você se comporta em uma determinada cidade, um determinado estado, pode ser muito inadequada em outro local. Então, por exemplo, o pessoal, eu moro aqui no Rio de Janeiro, vamos pegar aqui o pessoal que é mais praiano. É normal você andar de bermuda, de camiseta e de chinelo, talvez até na região aqui dos lagos, que tem muita praia, né? Às vezes até é natural você entrar de roupa de banho num estabelecimento, tá? Faz parte da cultura, faz parte do costume. Pô, agora imagina um cara fazendo isso, né, indo com roupa de banho no interior, né? Pegaria super mal, não faria sentido. Então perceba como a moral ela muda, né, dependendo de local, dependendo do grupo social que a pessoa está envolvida, ou até mesmo do tempo, né? Muita coisa que antigamente era tido como normal, né, que era vista dentro da moral, atualmente não é mais. Então, a grande diferença entre ética e moral é isso. A ética é uma ciência que estuda os valores morais. Então, a ética é imutável, ela sempre vai ser uma ciência. A moral, não. A moral ela evolui conforme o tempo, ela muda conforme a região, ela sempre vai se adequando ao contexto social. Bacana, importante vocês entenderem essa diferença porque a banca gosta de confundir, pegar o conceito de ética e botar em moral e vice-versa. Daí, a gente entendendo o que é ética, o que é moral, a gente precisa também entender a diferença entre virtudes e valores, que também, né, parece que é a mesma coisa, mas não é. Tecnicamente, não é. E qual é a diferença entre virtude e valor? Virtude, né, pegando aqui um estudo de um filósofo, de Aristóteles, ele indica que a pessoa virtuosa é aquela pessoa que busca por bons hábitos.
Então, a pessoa que utiliza a razão, ele bate muito nessa tecla da razão, a pessoa que, através da razão, busca por bons hábitos, essa pessoa tende a se tornar alguém virtuoso, alguém que tenha muita virtude. Já a questão de valores, ela transcende bons hábitos. Os valores, eles estão linkados a ideais. Então aqui eu peguei alguns de exemplo, né? O ideal da honestidade, o ideal da solidariedade, o ideal da fraternidade. Então o valor é um pouco mais amplo que virtude. Tá? O que você precisa saber do que a gente viu até agora são os conceitos, entender bem a diferença de um para o outro, que é o que a banca gosta de mexer, né? De brincar com você para te levar a errar a questão. E por fim, para encerrar, né, a nossa parte de ética, é falar aqui um pouquinho sobre ética empresarial e ética profissional. Se você já leu o Código de Ética do Banco do Brasil, se você já assistiu a nossa última aula, isso daqui para você é moleza, né? A ética empresarial está vinculada com um conjunto de regras éticas da empresa, né? Então, toda aquela preocupação que a empresa tem. E aqui, gente, só explicar uma coisinha para vocês. Essa parte aqui de cima que a gente estudou, tá até aqui em verde, a gente está falando de questão de ética em forma técnica. Quando a gente vem aqui para essa ética empresarial, para a ética profissional, aqui é como se estivesse utilizando ética já com uma forma de moral. Eu sei que é um pouco confuso, né? Não, Brian, ali em cima você dividiu ética e moral, isso numa parte técnica. Mas numa parte mais prática, né, eu poderia dizer que o Código de Ética do Banco do Brasil não é o Código de Ética, é o Código de Moral do Banco do Brasil, porque é um conjunto de regras. Então toma muito cuidado, porque a ética ela pode aparecer como sinônimo de moral e ela pode aparecer como um ramo de ciência. Tá? Então toma muito cuidado com essa diferença muito sutil que é onde a banca gosta de pegar. Tá? Então, se vier uma questão falando para diferenciar ética de moral, ali você vai trabalhar com ética ramo de ciência e moral como conjunto de regra. Se fala de um código de ética, você sabe que está falando na verdade de um código moral. Tá? Então, a ética empresarial, a gente está falando da moral empresarial. Então, do conjunto de regras, de cultura e de costumes da empresa. Né? E como a gente viu o Banco do Brasil, tem lá a questão da crença, da missão, da visão. Você já sabe qual é a visão da ética empresarial do Banco do Brasil. E a mesma coisa também com a ética profissional. Né? O banco deixa explícito no código de ética dele o que ele espera de uma postura ética profissional. Então aqui, para fazer sentido, tá? Para linkar as aulas, é necessário que você assista a última aula, assista essa aula e que faça leitura do Código de Ética do Banco do Brasil. De preferência, fazendo essa leitura do código, tentando identificar quais partes falam da ética empresarial e quais partes falam da ética profissional. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Beleza, gente? Encerramos aqui a parte de ética. A próxima aula, que vai ser a nossa última aula de conteúdo, é uma aula bem tranquila, uma aula sobre responsabilidade socioambiental. A gente vai matar rapidinho também, tá bom? Forte abraço e bons estudos!